Pronto, vamos começar aqui, né? Aí quem fizer a edição aí, dá o corte. Aí vai saber, né? Vai saber quando tiver começado, tá certo? Vou contar de 3 aqui. Pronto, aí você conta também, né? Porque aí fica mais fácil. Vai, ó, 3, 2, aí vai. Olá, terráqueos. Estamos aqui para ter mais uma aula do nosso curso de bioquímica. Hoje vamos falar sobre carboidratos. O que é que vocês sabem sobre isso? O objetivo hoje da aula é explorar um pouquinho sobre os carboidratos, tá certo? Ver o que são os carboidratos, estrutura molecular, a classificação que a gente dá aos carboidratos, a ligação que acontece entre os carboidratos, o valor energético, a função e alguns problemas decorrentes do acúmulo dos carboidratos no nosso organismo, tá certo? Vamos lá começar, né? Então, a pergunta que não quer calar é essa, né? O que são carboidratos? Já que a gente vai ver essa aula, é importante que a gente tenha uma noção básica sobre eles, né? O que é que leva a vocês, quando a gente fala carboidrato, qual o conceito que vem a vocês? O que vem a vocês essa palavra carboidratos? Vem alguma coisa especificamente para vocês? Lógico que vem, eu tenho certeza que vocês pensaram agora em alimentação, em energia, porque é isso mesmo que é a primeira função que a gente sempre vê de carboidratos. É energia. Vocês estão aqui vendo essa aula porque vocês têm energia para ficar aqui. E essa energia não vem de qualquer canto não, vem da nossa alimentação. E eu tenho certeza que todo mundo agora está muito bem alimentado e a fonte alimentícia de vocês tinha muito carboidrato. Tenho certeza que vocês comeram alguma fonte de carboidrato na última alimentação de vocês. Ou comeram uma bolacha, ou comeram uma pizza, ou comeram um arrozinho com feijão, uma farofinha também. Tenho certeza que tinha muito carboidrato envolvido nisso aí para dar energia para vocês estarem aqui vendo essa aula de bioquímica. Animados, né? Então vamos seguir aqui. Bem, não deve ser segredo para vocês que não só os humanos têm esse hábito por comer carboidratos. Ele é a base simplesmente de toda a vida complexa. Desde bactérias já se alimentam de carboidratos até os organismos mais complexos, né? Também se alimentam de carboidratos. Aves, mamíferos, todos vão ter essa fonte predileta por carboidratos, porque é a fonte básica de energia de todos os seres vivos, tá certo? Quando você pega essa molécula de carboidrato, que a gente vai estudar mais a fundo nessa aula, e quebra essa molécula de carboidrato, você libera muita energia. E essa energia vai ser fundamental para realizar as funções metabólicas, gerar ATP, e esse ATP vai ser fundamental para realizar todas as funções metabólicas, né? Tanto de anabolismo como de catabolismo. Tudo que vai precisar no seu metabolismo vai precisar de energia, e essa energia vai ser extraída dos alimentos, tá certo? E não é segredo para ninguém, é uma predisposição da gente de comer doces, né? E os doces estão ligados com carboidrato. O sabor doce tem muito a ver com carboidrato. Todo mundo já deve ter provado um chocolate, né? Todo mundo já deve ter provado um leite condensado. E muito provavelmente todo mundo gosta disso aí. Todo mundo que deve estar ouvindo essa aula deve ter boas lembranças de um pudim, deve ter boas lembranças de um chocolatezinho. E por que a gente tem uma lembrança tão boa sobre isso? Provavelmente tem um valor adaptativo pra gente. Imaginem só que no tempo nos tempos dos homens da caverna, a caça era um produto extremamente difícil, né? Então não era todo mundo que tinha um alimento, uma fonte de proteína animal muito fácil, né? Então imagine aí que quem conseguia se alimentar de alimentos doces, frutas no caso, conseguiam ter um aporte energético maior. Quem tinha esse hábito de comer frutas, provavelmente tinha um aporte energético maior. E esse aporte energético maior, esse sabor, quem tinha essa predisposição por gostar já de alimentos doces, provavelmente se alimentava mais de frutas e provavelmente foi essa pessoa que deixou mais descendentes, reproduziu mais, deixou mais descendentes e passou essa característica. Não é à toa que o mundo inteiro gosta de doces, tá certo? Então vamos entender mais esse mundo doce dos chocolates, mundo doce dos carboidratos. Olha aqui, eu trouxe para vocês aqui uma tabela de doçura, tá certo? Nessa tabela de doçura aqui, vocês podem analisar, ela é medida a partir da sacarose. Estão vendo aqui, está em inglês, mas eu estou aqui circulando com o mouse para vocês. A sacarose é o padrão, tá certo? Aqui tem um valor 1, tudo que for acima da sacarose tem uma subjetividade de doçura maior do que o açúcar. A sacarose, para quem não sabe, é o açúcar normal, tá certo? O açúcar que a gente tem em casa. E tudo que tiver abaixo daqui
abaixo da sacarose vão ser os outros tipos de açúcares, tá certo? Importante frisar, o gosto doce é bem característico dos carboidratos, mas nem todos os carboidratos vão ser açúcares, tá certo? Vocês já devem ter provado uma massa, um pão, um macarrão, não era doce, tenho certeza que não era doce, provavelmente não era para ser doce, né? Então não era para ser doce porque realmente é um polissacarídeo. O açúcar, o carboidrato, ele só vai ser doce se ele for pequeno. É necessário que ele seja pequeno. E sendo pequeno, ele vai ser um pouco mais solúvel. Sendo mais solúvel, a gente vai ver que tem uma estrutura nele que vai se ligar com as papilas gustativas. E é graças a essa ligação que a gente vai ter o gosto doce acontecendo, tá certo? Então você pode ver aqui, ó, a frutose é o açúcar mais doce entre os açúcares, né, entre os carboidratos. Interessante ver aqui, a lactose, o açúcar do leite, não é tão doce. Tanto é que a gente não vê um leite tão doce, né? Mas a galactose, que vai formar a lactose, ele é um pouco mais doce. Alguém aqui já provou o açúcar, o leite sem lactose? Você pode ver que ele é um pouco mais doce do que o leite com lactose. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Agora, vendo mais as coisas aqui, os carboidratos, eles também podem ser conhecidos como hidratos de carbono ou açúcares, tá certo? Glicídios ou então açúcares. E eles sempre vão apresentar um grupo funcional. Ou eles vão ser um aldeído, apresentar um grupo funcional aldeído, como estou mostrando aqui. Esse aqui, ó, C, dupla O. Ou então eles vão apresentar um grupamento cetona, quando tem dois átomos de carbono e uma dupla ligação com oxigênio, tá certo? As ligações entre os oxigênios aqui vão ser ligações covalentes, ligações de compartilhamento de elétrons. Isso aqui vai ser muito importante, sabe por quê? Porque para você romper uma ligação dessa, vai dar muito trabalho, vai dar muita energia. E justamente a liberação desses átomos de carbono aqui é o que vão liberar muita energia para você conseguir fazer as reações metabólicas. Então, quando você quebra essas ligações aqui, você realmente tem uma grande ligação, uma grande liberação de energia. E essa grande liberação de energia é o que vai ser a força motriz para vocês terem todas as reações metabólicas que vocês possam imaginar, tá certo? Como eu estou falando, eles são obtidos através de alimentos. Tirando as plantas, né, que elas vão fazer. São produtores, né? Então, bora lá. Os carboidratos eles são classificados de acordo de duas maneiras, tá certo? Tanto com o número de carbonos quanto a sua ligação. Você vê aqui que vão existir os monossacarídeos, que vão ser uma única unidade de açúcar. Esses monossacarídeos podem se ligar com outros monossacarídeos para formar um disacarídeo, aqui o exemplo da sacarose, e aqui os monossacarídeos, eles podem se juntar com infinidades de outros monossacarídeos para formar então um polissacarídeo, tá certo? Nesse caso aqui, a celulose. Tudo bem? Então é só uma junção, né? Uma polimerização, bem assim dizer. Enquanto ao número de carbonos, esses carbonos vão aqui de 3 até 7, tá certo? E sempre com a terminação -ose. Então aqui, 3 carbonos. Um carboidrato com 3 carbonos é chamado de triose. Um carboidrato com 4 carbonos é chamado de tetrose. De 5, pentose. 6, hexose. 7, heptose, tá certo? Os mais famosos, os mais conhecidos são as pentoses e as hexoses. A gente vai entender por quê. Aqui só mostrando de novo a estrutura. Aqui, por que as pentoses e as hexoses elas são tão conhecidas, principalmente quando são os monossacarídeos? Porque as pentoses elas vão participar da composição dos ácidos nucleicos, tanto o RNA, formado por riboses, como o DNA, formado por desoxirriboses, tá certo? Então, todo o ácido nucleico que você tem é formado também por carboidratos. E as hexoses vão ser mais um valor energético, né? Tanto a glicose, como a frutose, como a galactose são açúcares simples encontrados nas mais diversas fontes de alimentos, tá certo? Vamos entender mais um pouco sobre eles. Aqui a gente vê aqui o esquema da glicose, da frutose e da galactose. A gente vê aqui que a frutose, a glicose, aliás, ele é formado por um grupamento de um aldeído, tá certo? Um grupo funcional aldeído. E aqui a frutose, a gente tem um grupo funcional cetona. Por que eu estou mostrando isso? Porque eles na natureza eles não se encontram assim, tá certo? Na natureza mesmo, eles vão se encontrar na forma clivada, tá certo? Na forma ciclada, aliás, forma de ciclo, tá certo? Como é que isso acontece? A gente tem aqui os álcools, os OH, hidroxilas, OH, OH, OH. O quinto carbono aqui vai apresentar um álcool, um OH, e esse OH vai atacar
o oxigênio aqui desse aldeído, nesse caso. Esse ataque vai provocar uma mudança conformacional da molécula para formar uma estrutura muito parecida com isso aqui, tá certo? Detalhe, esse carbono aqui, onde eu estou mirando aqui, é o carbono 1, tá certo? E esse carbono aqui vai ser o carbono onde vai ser possível se ligar com outras moléculas de carboidrato, com os outros monossacarídeos. É importante ver aqui que o H, que está aqui em cima, e o OH, que está aqui embaixo, é importante, didaticamente, a gente colocar essa distinção, tá certo? O H aqui em cima e o OH aqui embaixo dá a possibilidade de a gente falar se vai existir aqui uma ligação alfa ou uma ligação beta. E por que ligações alfa e beta são tão importantes nos carboidratos? Isso eu vou falar um pouco mais tarde, tá certo? Então vamos aqui. Isso aqui é o que eu estava falando, né? Aquela pontinha que vai ficar solta é o que justamente que vai formar as ligações. Lembra daquela pontinha aqui? O H com H? Então, essa pontinha aqui vai ser chamada de extremidade redutora. E essa extremidade redutora vai ter a possibilidade de se agrupar, de polimerizar com outro carboidrato. Aqui a gente tem a glicose e aqui a gente tem a frutose. Por que esse alfa aqui? Porque o OH está para baixo, tá certo? Esse beta aqui, porque o OH estaria... Ih, rapaz. Corta essa parte. Porque esse alfa aqui, justamente o OH está para baixo, tá certo? E a ligação que ele vai ter aqui são ligações alfa. Isso é extremamente importante, porque o nosso corpo ele só tem enzimas para degradar as ligações alfa, tá certo? Então toda ligação beta que existir, o nosso corpo não vai ser possível de degradar. Então essa ligação aqui entre dois monossacarídeos vai formar um disacarídeo. Entre uma glicose e uma frutose gera então uma sacarose. Essa sacarose aqui é o açúcar encontrado nos potezinhos que você deve ter visto aí na sua casa de açúcar, tá certo? Esse açúcar que você coloca no café. Esse disacarídeo, tá certo? O nome das ligações que vão ligar os carboidratos, esses monossacarídeos, vão ser ligações glicosídicas. Esse é o nome da ligação que a gente dá entre os carboidratos, tá certo? E como eu estava falando aqui, a gente só tem enzimas para degradar o tipo alfa. O tipo beta a gente não tem. Isso vai dar uma característica muito importante para esses carboidratos que tem ligação beta. Tá vendo aqui? A ligação aqui para cima, ligação aqui para baixo, ligações para baixo são ligações alfa, ligações para cima são ligações beta. Isso vai dar uma característica muito importante para essa molécula, tá certo? Cadê? Pronto, você volta aqui, tá certo? Por que é tão importante? Estão vendo isso aqui? Parece bem complicado, né? Mas isso aqui são polissacarídeos. Isso aqui são polissacarídeos formados por ligações alfa, tá certo? Então aqui a gente só tem ligações... Aliás, aqui são polissacarídeos com ligações beta, preste atenção. Ligações beta. Essas ligações beta não são digeridas por a gente. Se a gente não digere isso aqui, não tem enzimas para digerir isso aqui só pode ter funções estruturais. Então é justamente a função estrutural aqui da celulose e a função estrutural aqui da quitina. Isso é super importante, tá certo? Porque a quitina está presente no exoesqueleto, tanto de artrópodes, como também na parede celular de fungos. E aqui a gente tem a parede celular das plantas e algumas algas também, sendo formadas basicamente por celulose. Dá um corte aí. Pronto, pode voltar agora, tá certo? Então vamos lá, falando aqui sobre carboidratos ainda, carboidratos realmente são a principal fonte energética dos seres vivos, tá certo? E é através dessa ação que os organismos têm que eles vão pegar esse carboidrato e transformar em essa energia, tá certo? Cada molécula de carboidrato possui aproximadamente 4 quilocalorias, tá certo? Quando a gente compara com outras macromoléculas, a gente vê que o carboidrato nem é o principal agente aqui de calorias. A gente estiver falando aqui sobre calorias. A gente vê que aqui que os lipídios, eles têm um consumo muito maior de calorias, né? Cada grama de lipídio tem em média 9 gramas de quilocalorias. Tá certo? Cada carboidrato aqui, todos os carboidratos, tanto a frutose como a sacarose, todos eles vão ter 4 quilocalorias. Agora eu pergunto para você, todo carboidrato é igual? Lógico que não, tá certo? A liberação dessa energia vai ser diferente em cada carboidrato,
tá certo? Carboidratos, eles vão ter liberações de energia diferente. Essa liberação de energia, na verdade, essa liberação de carboidrato no sangue é chamada de índice glicêmico, tá certo? Esse índice glicêmico é importante a gente saber. Tem carboidratos que liberam mais rapidamente essa energia, essa glicose, e tem carboidratos que liberam mais lentamente essa glicose, tá certo? Até aqui, o número 60, a gente vê aqui bons carboidratos, que liberam de forma lenta o açúcar, tá certo? Isso aqui é importante para você emagrecer, importante para ter uma dieta saudável. Carboidratos que liberam mais de 80, a partir daqui, já vão ser carboidratos com alto índice glicêmico, tá certo? Isso aqui vai ser ruim, isso aqui você vai engordar um pouco mais rápido. Tá vendo aqui o chocolate? Tá vendo aqui a sacarose, o açúcar, né? Que você coloca no cafezinho. Tá vendo aqui o creme crack, tá vendo aqui o pão branco. Esses açúcares mais refinados, em geral, eles têm um alto índice glicêmico, tá certo? Bem perigoso para a saúde. Engraçado a gente em geral associa problemas problemas envolvendo carboidrato com o açúcar, né? Então a gente vê o carboidrato, vê alimentos muito doces, fala assim, pô, tudo que é doce faz mal. Nesse índice glicêmico aqui, nesse índice glicêmico, a gente vê que nem todo açúcar vai fazer mal. Lembra aqui da frutose, que entre os carboidratos naturais era o carboidrato mais doce. Vocês podem ver aqui que a frutose ela não vai aparecer um índice glicêmico tão alto, tá certo? A gente vê aqui outras frutas aqui não tem um índice glicêmico tão alto. Realmente o que vai fazer mal, os maus carboidratos, vão ser aqueles carboidratos com alto índice glicêmico, que vão ser aqueles que a gente vai ter nos alimentos mais preparados, né, mais refinados, carboidratos mais refinados, tá certo? Isso aqui destoa um pouquinho sobre aquela índice de doçura, né, a tabela de doçura que a gente viu no começo da explicação. Lembrou aqui a frutose, o açúcar mais doce? Esse aqui vai ser o açúcar mais doce, mas não necessariamente vai ser o pior açúcar, tá certo? A gente vê esses três outros aqui, esses aqui são adoçantes. O açúcar só é doce porque, primeira coisa, ele precisa ser pequeno para ser doce. Vocês não viram ali eu falando em nenhum momento que o pão era doce, porque não dá para ser doce, tá certo? Porque é um polissacarídeo. O açúcar ele só vai ser doce se ele for pequeno, por isso que aqui a gente só vai ter monossacarídeos e disacarídeos nessa tabela de doçura. Ele precisa ser solúvel na água. Isso também é uma característica dos mono e disacarídeos. Quanto menor for o carboidrato, mais solúvel ele vai ser. Isso tem a ver também com a estrutura dele. Dá um corte aí. Estão vendo essa estrutura aqui? Volta aí. Estão vendo a estrutura aqui do carboidrato? Estão vendo esse OH aqui? O álcool. Pronto, esse álcool ele vai interagir com as moléculas das papilas gustativas, e interagindo com as papilas gustativas ele vai dar essa sensação de doce. Então precisa ser pequeno, precisa ter esse OH, e é justamente a partir disso aí que a gente vai ter o gosto doce. Tem que ser solúvel, tem que ser pequeno e tem que interagir com as papilas gustativas por causa desse álcool. Os adoçantes artificiais eles fazem justamente isso, pegam e adoçam a partir de estruturas semelhantes ao que a gente apresenta nos carboidratos. E só para não ficar só sobre energia, carboidrato tem uma função muito importante, sendo estrutura de algumas coisas, tá certo? Tanto estrutura como reserva energética. Vamos aqui ver algumas características. O grupo sanguíneo, tipo A, B e O, tá certo? O grupo sanguíneo A, B e O é dado a partir dos carboidratos, tá certo? Você deve estar se perguntando, qual é o meu grupo sanguíneo? Se o seu grupo sanguíneo for A, tenho certeza que é porque no lado externo da membrana da sua hemácia, você tem uma N-acetilgalactosamina. Essa N-acetilgalactosamina vai dar um caráter diferente para suas hemácias e vai dar uma identificação diferente também para suas hemácias. Dando uma característica diferente para suas hemácias, seu corpo vai conhecer essa, que é diferente do grupo sanguíneo B, que vai ter justamente uma galactose na sua membrana. Quem tem um grupo sanguíneo B tem uma galactose na sua membrana, que já vai ser diferente do grupo A. Quem tem o grupo AB é porque tem tanto a N-acetilgalactosamina como também a galactose na membrana das suas hemácias, tá certo? Quem tem o grupo sanguíneo O é porque tem uma ausência dessas duas.
Então, o que é que acontece? Quem tem o grupo sanguíneo A produz anticorpos contra o grupo sanguíneo B. Quem tem o grupo sanguíneo B produz anticorpos contra o grupo sanguíneo A. Como é que eles se reconhecem? A partir dos açúcares, da galactosamina, da N-acetilgalactosamina e da galactose. Quem tem o grupo sanguíneo O não reconhece nem A nem B, então produz anticorpos contra A e B. Entendem isso? Interessante, né? E aqui, carboidratos também está relacionado com obesidade. Por quê? Falei para vocês que carboidratos é uma molécula energética. Mas quando essa molécula energética não é aproveitada, ela logicamente vai ser armazenada. E essa armazenação vai ser em forma de gordura, tá certo? Então a gordura provoca, a pessoa tem um sobrepeso, provavelmente é porque tem uma ingestão massiva de carboidratos. Então a pessoa ingere muito carboidrato, acumula muito esse carboidrato, esse carboidrato vai se acumular em forma de gordura, tá certo? E essa gordura vai ser estocada como fonte energética. O corpo entende como você estivesse guardando energia para um momento mais complicado da sua vida, vamos dizer assim, tá certo? Então você guarda essa energia e você acaba desenvolvendo vários problemas que são decorrentes da obesidade, tá certo? Um desses problemas decorrentes da obesidade é a diabetes. Diabetes tipo 2, tá certo? Quando a pessoa produz insulina normalmente, só que acontece uma resistência a essa insulina. Você tem um receptor que ele se torna cada vez mais resistente à insulina. O que acontece se a insulina não estiver presente? Você não capta a glicose. Por quê? Quando você se alimenta, lembra daquele índice glicêmico? Toda alimentação vai liberar açúcar no seu sangue, vai liberar glicose no seu sangue. A insulina justamente tem esse efeito de estimular a sua célula a captar a glicose e colocar para dentro das suas células, porque as suas células precisam de glicose. A glicose é para estar correndo não no sangue, e sim nas suas células. Você precisa capturar essa glicose, tá certo? Logicamente, você precisa de um nível mínimo de glicose correndo no seu sangue, mas a função mesmo da alimentação é você conseguir transportar a glicose do lado extracelular para o lado intracelular. E quem vai fazer essa sinalização vai ser a insulina. Se você começa a ter resistência a essa insulina, o corpo já começa a não identificar mais esse estado de alimentado. Então a pessoa está se alimentando, mas não tem um estímulo suficiente para colocar a insulina, a glicose para dentro da célula, porque não tem mais o estímulo hormonal, a insulina. Isso vai causar vários problemas, viu? Isso aqui é um problema muito sério. Tem decorrência com cegueira, tem correlação com cegueira, tá certo? Casos de diabetes com cegueira, cicatrização também, inflamação. Então realmente é um problema muito grave decorrente do acúmulo de carboidratos. Não do acúmulo de carboidratos, mas da alta ingestão de carboidratos que se transforma em gordura pelos processos metabólicos, tá certo? Então, na nossa aula presencial, o que é que a gente vai fazer, tá certo? A gente vai discutir mais um pouquinho desse mundo dos carboidratos, ver também como é essa relação dos carboidratos doces com o nosso dia a dia e saber mais um pouquinho dos perigos de uma má alimentação. E é isso aí, até a próxima. Valeu!